Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Curumá, Sabedoria Revelada de Deus. Você que é novo no canal, eu sou a pastora Adriana Herig Fagundes e nós temos este projeto para te abençoar, que é um projeto que vai trabalhar toda a Bíblia e também outras questões teológicas. Nossa aula de hoje é a aula de número 24. Nossas aulas são sempre de 5 a 10 minutinhos e sempre com algo edificante para o teu conhecimento bíblico, teu conhecimento teológico e a tua aproximação a Deus através da sua palavra. Amém? Nós vamos trabalhar hoje, então, as cartas paulinas, que fazem parte do Novo Testamento. Nós temos primeiro os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico que a gente viu na última aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu te convido a assistir. Não perca nenhuma delas, são todas rapidinhas e você consegue acompanhar direitinho. Não é um conteúdo muito profundo ainda. Nós ainda vamos aprofundar, mas isso vai com calma, passo a passo. Vamos indo devagarinho e nós vamos nos aprofundando no nosso conhecimento. As cartas paulinas, elas são 13. Depois de Atos dos Apóstolos, a partir de Romanos, olha, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, são as cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. A carta aos Hebreus, que vem logo depois, não se sabe exatamente a sua autoria, mas muitos estudiosos atribuem também a Paulo a autoria de Hebreus. Outros atribuem a Lucas, que também era uma pessoa bem estudada, e o estilo literário desta carta de Hebreus, ela lembra o estilo o estilo de Lucas e o estilo do apóstolo Paulo. Amém? E essas cartas de Paulo, elas são classificadas. E elas têm várias classificações, dependendo do estudioso, dependendo do histórico, não, do teórico que fez essa classificação. A primeira classificação que nós temos é as cartas eclesiásticas e as cartas pastorais e uma carta pessoal. O que são cartas eclesiásticas? Eclésia significa igreja. Então, as cartas eclesiásticas são aquelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. A igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia e assim sucessivamente, a igreja de Corinto. E é interessante entender que as cartas, elas são muito próprias, muito peculiares e tratam das questões que são inerentes, pertinentes para aquela igreja. Então, existem algumas questões que elas são específicas para aquele problema, para aquela igreja. Mas claro que muitas coisas, elas podem ser usadas por nós. Nós podemos nos apropriar de muito conhecimento. Só que a gente tem que sempre lembrar que uma teoria e uma doutrina, elas não podem se basear em textos isolados. Precisa haver uma base teológica para que aquilo se transforme numa doutrina. Algo que aparece uma ou duas vezes no decorrer da Bíblia, e isso não é reafirmado, significa que é algo pontual. Não significa que é algo doutrinário para todos nós, mas sim que foi algo pontual para uma situação em especial. Amém? Então, as cartas são as cartas de Romanos, como eu falei, né? 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses são as cartas chamadas cartas eclesiásticas, que foram direcionadas, então, para essas igrejas. Amém? Depois nós temos as cartas pastorais. Timóteo e Tito eram jovens pastores. Então, o apóstolo Paulo escreveu especificamente para aqueles pastores, Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito. Obviamente, essas cartas pastorais que foram escritas para Timóteo e Tito servem muito a nós como lideranças, como pastores, para nós aprendermos, para nós entendermos como ser um bom pastor, os dilemas, as dificuldades, as questões que se colocam na igreja e como resolver essas questões. A carta a Filemon
é a carta pessoal, ou seja, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Filemon. Mas tudo que está na Bíblia tem um propósito, e até esta carta individual, esta carta pessoal, serviu a um propósito. Outra classificação que pode existir, que pode ser usada nas cartas, são as cartas maiores, as cartas de prisão e, novamente, as cartas pastorais. As cartas maiores são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. São as cartas de tamanho maior, por isso cartas maiores. As outras são cartinhas menores. Existem cartas como Efésios, Gálatas, Filipenses, que são cartas curtas que nós podemos ler numa pegada, como se diz. Você pega, tira ali meia horinha do teu dia e você lê o livro inteiro, a carta inteira, porque são cartas mais curtas, mas não por isso menos importantes e menos profundas. Amém? Então, nós temos as cartas maiores, como eu falei para você, e nós temos as cartas de prisão. Como assim, pastora, cartas de prisão? Sim, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essas cartas. Então, isso é interessante saber para quê? Para que quando a gente leia essas cartas, a gente entenda o contexto, que situação o apóstolo Paulo vivia ao escrever estas cartas. Ele estava preso enquanto escreveu Efésios, enquanto escreveu Filipenses, Colossenses e Filemon. Amém? Então, essas são as classificações das cartas do apóstolo Paulo, que foi um apóstolo retardatário. Ele se converteu depois. Jesus já tinha ascendido ao céu, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo recebeu uma visitação tremenda de Jesus no caminho a Damasco, quando Jesus deixou ele cego, e a partir de então, quando seus olhos se abriram, ele se abriu para uma nova vida, uma nova visão, e de perseguidor a Cristo e aos cristãos, ele se tornou um grande missionário e fundou muitas e muitas igrejas pela Ásia. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse ensinamento, se isso foi útil para você, compartilha, se inscreve no nosso canal, assiste as outras aulas. Essa aula de número 24, vocês têm 23 aulas para assistir, todas curtinhas, todas desta forma como eu estou falando para você hoje, sem dificuldades, mas para abençoar vocês e para clarear algumas coisas sobre este texto maravilhoso que é o texto bíblico. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, a aula de número 25. Nós vamos estar falando sobre soteriologia. Você sabe o que é isso? Então assista a aula de número 25 e descubra comigo o que significa soteriologia. Que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo aqui. Assista as aulas, compartilha, curte, se inscreve no canal para a gente chegar àquela nossa meta dos 1000 inscritos e a gente poder fazer vídeos ao vivo e interagir em tempo real. Que Deus te abençoe e